Olá, poderosas! Sejam bem-vindas a mais um dia do nosso desafio. Hoje nós vamos para o quinto dia da 9ª semana. O tema de hoje é: espere o inesperado. Inesperado é algo que nos provoca surpresa. Inesperado é algo que nós não estamos esperando. O imprevisto. E então, agora que nós chegamos ao final da 9ª semana, nós já estamos entendendo os 5 requisitos para nos tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Se você é uma pessoa ansiosa, você está doida para descobrir o que Deus fará na 10ª semana, não é mesmo? E o que Deus vai fazer também na sua vida após as 10 semanas. Isso é normal. Nós estamos esperando por algo. Nós estamos esperando pela 10ª semana. E o final e a grande maioria das vezes nós ficamos com muitas expectativas para o final. Mas para você entender um pouquinho, fica um pouquinho uma dicasinha para a 10ª semana nós vamos então experimentar. Nós vamos então entender o que é experimentar a incrível alegria de ser usada por Ele. Contudo, nós precisamos entender e nos atentar que é melhor que você espere o inesperado. Por mais que você está com expectativas para a nossa 10ª semana, que já começa amanhã, você pode esperar pelo inesperado. Contudo, para isso acontecer, para esse inesperado acontecer nas nossas vidas, nós precisamos então abrir a nossa vida para Deus. E assim, Ele nos usará da forma mais inesperadas. Ele fará coisas inesperadas e Ele pode nos usar de maneira inesperada quando nós entregamos a nossa vida a Ele. De fato, quando nós dissemos para Ele: Senhor, eu estou pronta para derramar a minha vida em sacrifício para servi-lo, onde e como o Senhor me direcionar. Quando nós estivermos prontas para fazer essa oração, entregar ao Senhor e derramar a nossa vida, lembre que o foco dessa semana é derramar. Quando nós estivermos dispostas a dizer para o Senhor: Deus, eu vou derramar a minha vida, sem me preocupar com o amanhã. Esse é o foco dessa semana, derramar. Então, quando nós derramamos a nossa vida aos pés do Senhor, assim como aquela mulher que derramou o perfume que valia 1 ano do seu trabalho, assim como ela derramou, nós precisamos também nos derramar, sem nos preocupar com o amanhã. E então, quando nós fazemos isso, nós estamos dando a nossa vida em sacrifício para servir ao Senhor onde Ele nos direcionar. Então agora nós estamos prontas para ser surpreendida, porque quando nós fazemos isso, o Senhor nos surpreende. E agora, para fechar o estudo dessa semana, a autora quer compartilhar conosco uma parte do seu testemunho. Ela conta que ela teve um aborto. E aí, naquele tempo, ela só conseguia olhar para os outros casais ao redor, que tinham o mesmo tempo de casado que ela. Ela já estava há 12 anos casada e ela não tinha muitas coisas para mostrar. E então ela se comparava aos outros casais que tinham o mesmo tempo de casado que eles. Enquanto o Senhor levava ela pelo processo de sofrimento e o processo de cura, ela sabia que só tinha um obstáculo para atravessar. E o obstáculo era a data para o qual o parto estava marcado. Dia 29 de agosto era a data que o parto estava marcado. E ela arquivou essa data no seu subconsciente. Mas à medida que esse dia chegava, ela teve um bloqueio na sua mente. E então, no dia 28 de agosto, um dia antes para o parto, para a data prevista do parto, ela faz um pedido de oração, chega através da corrente de oração da sua igreja.
Uma menina estava precisando de um lar, porque seus pais estavam na cadeia. Ela havia participado de um acampamento da juventude com uma amiga. Muitas semanas antes, ela havia aceitado Jesus lá nesse acampamento. A não ser que alguém da igreja tomasse uma atitude, ela iria para a custódia do Estado. No momento em que esse pedido foi explicado, ela sabia que Deus queria que ela desse um lar para aquela menina. E então ela ligou para o seu pastor imediatamente para dizer isso, que ela ficaria com a menina. Então o pastor ficou chocado. Por quê? Porque eles estavam acabando de solicitar, eles tinham acabado de solicitar um acompanhamento da igreja. Por quê? Porque eles estavam passando por problemas financeiros. E nas condições humanas, ela não teria a melhor condições financeiras no momento para cuidar daquela menina. E então, no entanto, ela permaneceu firme na sua convicção, e ela seguiu e prosseguiu com seus interesses. E então, ela conheceu a menina no dia seguinte. E aí, quando o marido dela chegou em casa naquela noite, ela contou o que havia acontecido. Ele achou que ela estava absolutamente louca. Os pais dele estavam também morando com ela na casa naquele momento, nessa época. E eles também acharam que aquela ideia era louca. Mesmo assim, em 29 de agosto, ela foi à igreja para conhecer a menina, que se chamava Nikki, que se apresentou a ela como uma menina rabugenta e raivosa. Logo depois, ela descobriu que Nikki tinha uma ficha criminal. Já havia se envolvido com drogas e com álcool e era ativa sexualmente. A pior parte foi quando a Nikki, falou que odiava crianças e temia o pensamento de conviver com a nossa filha de 5 anos. Então, eu fiz o que qualquer pessoa sã faria. Convidei ela para morar conosco. Nos últimos meses que ela morou, à medida que nós derramamos Deus em sua vida, Deus começou a transformar ela em uma mocinha amável e brilhante diante dos nossos próprios olhos. Ela ama cozinhar e de fato se ofereceu para fazer o jantar ontem e ontem de ontem. Ela está fazendo aulas de canto na igreja e, como uma garota cristã maravilhosa, está participando do coral da juventude. Ela compartilhou o evangelho com seu irmão e convenceu ele também de ir ao acampamento da juventude, onde ele também aceitou Jesus. Na noite passada, ela trouxe para casa o boletim escolar cheio de nota 9 e 10 e 0 por não entregar as tarefas. Bem, ela ainda não é perfeita. Nossa segunda filha certamente não veio da forma que esperávamos, mas nós somos gratos. O mais incrível de tudo é que poucas semanas depois que Nikki chegou, eu descobri que estava grávida de novo. O tempo de Deus é realmente miraculoso. Ele levou meu bebê para o céu mais cedo, mas tivemos espaço em nossas vidas para Nikki. Nós não teríamos considerado o fato de recebê-la se a minha gravidez tivesse continuado. Nós esperamos ter o nosso terceiro filho brevemente. Enquanto nós nos preparamos como família para esse evento emocionante, estamos esperando o inesperado, confiando em que Deus nos dará mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, essa é a história que ela está dizendo para nós. E aí, ao longo dessa semana, nós focamos aqui na importância de derramar as nossas vidas onde Deus nos direcionar. Apenas onde Ele nos direcionar. Nós vimos que não é suficiente encontrar uma necessidade para atender, mas ao invés disso, devemos ouvir a voz de Deus e ir com Ele.
Nós exploramos a importância de termos a visão geral das coisas e aprendemos que é preciso entender que realmente somos assim e compreendermos como Deus quer nos usar. Mesmo que Deus possa usar quem Ele quer, é mais fácil Ele direcionar uma pessoa específica significativa do que uma generalidade errante, que repetidamente erra o alvo. Nós também enfatizamos a importância de estarmos dispostas a agir no momento e no lugar que Deus nos direcionar. Precisamos estar prontas para derramar nossas vidas em sacrifício e servir no exato momento em que formos convocadas. No entanto, há um perigo quando corremos na frente de Deus. Nós não podemos ficar tão animadas com o direcionamento da visão geral e tão ansiosas para agir, mas correremos à frente de Deus e bagunçaremos tudo se nós não esperarmos o tempo de Deus. Hoje nós vimos a experiência pessoal da dona, ao se tornar mãe de forma mais inesperada. Nós vimos que ela perdeu o seu bebê, mas Deus deu a ela uma outra menina, não da maneira como ela queria, não da maneira como ela pensou, mas aquela menina foi transformada a partir da vida da dona e da sua família. Aquela menina, ainda por cima, ajudou o seu irmão a ser transformado. Então as coisas não foram como ela esperava. Não foi como ela planejou. Ela ficou triste pela perda do seu bebê, mas Deus restituiu e deu a ela uma nova filha de maneira totalmente inesperada. E nós vimos que quem quer ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus deve aprender a esperar o inesperado da parte de Deus. O quinto requisito para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus é derramar a sua vida em ministério de maneira como Deus direcionar. Amém? Que testemunho maravilhoso, que testemunho que nos traz a ideia de que esperar o inesperado de Deus é a melhor opção. Isso nos faz entender por que muitas vezes algumas coisas acontecem que na hora, no momento que aconteceram, nós não conseguimos entender. Mas assim, Deus vai se revelando a nós dia após dia. E assim, nós vamos conseguir entender a maneira e a medida como Deus trabalha. Derrame sua vida onde Deus direcionar, mesmo que não seja da forma que você havia idealizado. Amém? Vamos às nossas perguntas. Pergunta número 1. De que forma inesperada Deus já usou você? Pergunta número 2. O que você tem esperado em sua vida neste momento? Pergunta número 3. Como você reagiria se Deus lhe respondesse de um jeito inesperado? Pergunta número 4. Qual foi o foco dessa semana? E a pergunta número 5 é: quais são os 5 requisitos para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus? Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa 9ª semana. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, iniciando a 10ª semana. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.